Há feridas que a medicina não consegue explicar. Há dores que nascem tão fundo na alma que paralisam o corpo e congelam o tempo. Mas o que acontece quando o destino coloca frente a frente uma jovem capaz de absorver qualquer dor e um homem que desistiu de caminhar pela vida? Esta não é apenas uma história sobre curas milagrosas, é uma jornada visceral através do lado mais obscuro da natureza humana, do fogo impiedoso da tragédia e das prisões invisíveis que construímos para nós mesmos. Prepare seu coração, pois você está prestes a descobrir que todo milagre exige um preço terrível, e às vezes, esse preço é a sua própria essência. A Pequena Cruz das Almas era um vilarejo esquecido por Deus no interior castigado do Nordeste brasileiro. Ali, a terra rachada bebia o suor de pessoas desesperadas, e a magia antiga era a única medicina disponível. Luzia nasceu nesse cenário de escassez extrema, filha de uma mãe consumida pelo alcoolismo e herdeira do dom ancestral de sua avó, Mãe Benta. Desde cedo, a menina via o mundo em cores diferentes. Ela enxergava o brilho da vida nas plantas murchas e as sombras escuras da doença rondando os vizinhos. Sob a tutela da avó, aprendeu a canalizar energias da natureza, mas a ignorância do povo transformou a reverência em ódio. Uma seca implacável trouxe fome, e a fome trouxe a fúria cega. Luzia perdeu seu refúgio, sua avó e sua inocência, em uma única noite de chamas e sangue. Lançada em um sistema frio de orfanatos no sul do país, ela teve que esconder sua verdadeira natureza para sobreviver. Anos de provações moldaram seu espírito, unindo seu destino ao de almas quebradas, até que um pedido final a levou aos portões de ferro de uma fortaleza nas montanhas geladas do Rio de Janeiro. Lá, um passado não resolvido e um desafio supremo a aguardavam. A noite no sertão não trazia alívio para o calor sufocante. O ar denso cheirava a poeira seca e folhas esmagadas sob as botas pesadas dos homens que marchavam em direção à cabana isolada. Luzia, com apenas 7 anos de idade, tremia no canto escuro do casebre de taipa. Ela abraçava os próprios joelhos, ouvindo o som metálico dos facões batendo contra as cercas de avelós. Sua avó, Mãe Benta, a maior benzedeira da região, permanecia de pé no centro do cômodo iluminado apenas pela luz trêmula de um lampião a querosene. A velha mulher não demonstrava medo algum. Seus olhos escuros, profundos como poços artesianos, fitavam a porta de madeira apodrecida com uma calma sobrenatural e absoluta. Os moradores do vilarejo haviam enlouquecido. A seca prolongada e a morte inexplicável do gado haviam despertado o pior naquelas almas castigadas pelo sol implacável. Eles precisavam urgentemente de um culpado. E a magia antiga de Mãe Benta, que tantas vezes os curou, agora era vista como a fonte de toda a maldição. O primeiro golpe de machado partiu a porta ao meio com um estrondo assustador. A madeira estilhaçou, lançando farpas venenosas no ar parado. Homens com rostos cobertos por lenços encardidos de suor invadiram o pequeno santuário. Luzia sufocou um grito, sentindo o terror físico paralisar seus pequenos músculos. Ela via as auras daquelas pessoas. Eram contornos completamente negros, pulsando com ódio, ignorância e um medo primitivo. Mãe Benta ergueu as mãos calejadas, criando uma barreira de energia pura. As chamas das tochas caseiras iluminaram a fúria incontida nos olhos dos invasores. O fogo logo encontrou a palha seca do telhado e a destruição começou. O calor tornou-se insuportável em questão de segundos. A fumaça escura começou a devorar o oxigênio, enquanto a velha curandeira entoava um último cântico de proteção, entregando sua própria essência vital para que a neta pudesse sobreviver à carnificina. As labaredas lambiam o teto com uma fome ensurdecedora. O estalo da madeira queimando soava como ossos se partindo na noite desolada. Luzia sentiu mãos ásperas puxarem seu corpo pequeno para fora, através de uma janela lateral estilhaçada.
Era um vizinho piedoso, agindo nas sombras para salvá-la do linchamento covarde. Ela caiu na terra dura e seca, arranhando os joelhos nas pedras pontiagudas do chão árido. Ao olhar para trás, viu a cabana desmoronar em uma chuva de faíscas alaranjadas que subiam para o céu sem estrelas. O calor bateu em seu rosto como uma bofetada física. As lágrimas lavaram a poeira grossa de suas bochechas, deixando rastros de lama escura. Ela sentiu, no exato momento em que o teto cedeu, que a alma grandiosa de Mãe Benta havia deixado este mundo. Não foi uma percepção imaginária. Luzia viu uma luz prateada e brilhante rasgar a fumaça negra e desaparecer na imensidão silenciosa do firmamento. Uma dor aguda perfurou o peito da menina, um vazio tão avassalador que a fez perder o fôlego e cair de joelhos na terra. O vizinho assustado arrastou a menina pela caatinga adentro, desviando dos cactos e dos arbustos espinhosos que rasgavam impiedosamente suas roupas. Correram por horas sob a escuridão opressiva do interior nordestino. Os sons dos homens enfurecidos ficaram muito para trás, substituídos pelo zumbido perturbador dos insetos noturnos e pelo uivo melancólico do vento quente. Naquela madrugada solitária, Luzia percebeu com uma clareza assustadora que sua infância havia terminado para sempre. A magia antiga que corria em suas veias agora era um fardo perigoso. Ela estava completamente só em um mundo que temia e destruía tudo o que não conseguia compreender. O destino a arrancou de suas raízes e a arremessou 1000 quilômetros ao sul. Meses depois, as imensas paredes cinzentas do orfanato Santa Maria, na gélida cidade de São Paulo, ergueram-se diante dela como a lápide de um cemitério gigante. O ar cheirava a desinfetante barato, sopa rala de repolho e abandono crônico. As portas pesadas de metal se fecharam atrás de suas costas, selando seu futuro em um labirinto de corredores úmidos e escuros. Centenas de meninas órfãs dividiam beliches enferrujados, lutando como feras assustadas por pedaços de pão velho e migalhas de afeto. Luzia, retraída e assombrada pelos fantasmas do seu passado traumático, tornou-se o alvo imediato das agressões. A crueldade infantil prosperava naquele ambiente sem amor, onde a empatia havia sido completamente extinta pelas dificuldades da vida urbana. O pátio de cimento rachado era governado por garotas mais velhas, endurecidas pelas rejeições constantes das famílias adotivas. Gisele, uma adolescente de 14 anos com cicatrizes de queimaduras nos braços, transformou a vida de Luzia em um pesadelo diário. Beliscões escondidos, roupas rasgadas e murmúrios venenosos perseguiam a garotinha nordestina por todos os cantos. Luzia tentava se encolher, apagando sua própria luz para não atrair a atenção predatória da matilha. No entanto, o isolamento forçado aguçou ainda mais seus sentidos sobrenaturais. Ela conseguia escutar o choro abafado das almas fraturadas que vagavam pelo casarão antigo. O orfanato era uma usina de dor concentrada, e a carga emocional esmagava os pulmões de Luzia. Para fugir da hostilidade constante do pavilhão principal, ela começou a explorar as áreas proibidas do vasto terreno. Descia degraus úmidos e mofados até alcançar o imenso porão onde funcionava a casa de máquinas. Foi lá, entre o chiado dos canos de vapor e o calor sufocante da caldeira industrial, que ela encontrou seu primeiro refúgio seguro. O lugar era vigiado por seu Tião, o zelador noturno. Ele era um homem gigantesco, com os ombros largos e o rosto marcado por uma cicatriz terrível que descia do olho esquerdo até o maxilar rígido. Todos os órfãos tinham um pavor mortal de cruzar o caminho do homem silencioso e de aparência brutal. Mas Luzia não enxergava o monstro que as outras crianças descreviam em sussurros apavorados. Seus olhos espirituais viam através da carcaça assustadora. A aura de seu Tião era de um azul sereno, embora estivesse manchada por nuvens cinzentas de uma tristeza insuportável
e um luto paralisante. Ele era um homem destruído, não um homem mau. Na primeira vez que ela adentrou o porão escuro, ele ergueu a pá cheia de carvão e a encarou com surpresa genuína. Ela não recuou nem um centímetro. Apenas sentou-se no chão empoeirado, cruzou as pernas magras e estendeu as mãos frias em direção ao calor reconfortante do fogo aberto. O silêncio compartilhado entre a menina assustada e o veterano amargurado tornou-se um idioma secreto. Com o passar das semanas, a desconfiança inicial cedeu lugar a uma amizade profunda e improvável. Seu Tião revelou que era um ex-policial militar, um homem que perdeu sua sanidade nas ruas violentas da metrópole e, consequentemente, perdeu sua esposa e sua única filha, Janaína. Ele passava as noites alimentando o fogo e sonhando com o dia em que teria coragem de buscar o perdão da menina que abandonou no passado. A dor do arrependimento corroía seus ossos muito mais do que o trabalho exaustivo na fornalha escaldante do orfanato. A rotina de conforto noturno foi drasticamente alterada em uma noite de tempestade furiosa. Um trovão violento balançou as fundações do edifício de tijolos, e Luzia ouviu um gemido doloroso vindo do fosso de ventilação. Seu Tião iluminou a área com uma lanterna enferrujada. Lá, coberto de lama fria e sangue fresco, estava um cachorro vira-lata. Um carro desgovernado havia esmagado as patas traseiras do animal, deixando-o para morrer no frio congelante. O cão chorava debilmente, com os olhos castanhos implorando por um fim misericordioso. O coração de Luzia apertou em seu peito frágil. Ela olhou para as próprias mãos tremerem. Fazia anos que ela não tentava acessar o fluxo de energia curativa. O medo da fogueira e dos gritos furiosos a bloqueava completamente. Mas o sofrimento inocente do animal rompeu as represas do seu pavor. Ela se ajoelhou na poça de lama, ignorando a sujeira que manchava seu vestido já puído. Fechou os olhos, buscou o calor profundo em seu centro e tocou suavemente a coluna fraturada do cachorro. Uma luz dourada, invisível para olhos humanos comuns, fluiu de seus dedos para os ossos despedaçados. O cão parou de ganir imediatamente. Seu Tião assistiu a tudo com a boca entreaberta, paralisado pelo choque absoluto. O milagre aconteceu em câmera lenta, desafiando todas as leis da física e da medicina tradicional. O corpo esquelético do cão tremeu violentamente. Os ossos estalaram, realinhando-se sob a pele suja, enquanto as células mortas regeneravam-se em um ritmo vertiginoso. Exausta, Luzia desabou no chão úmido, sentindo a energia drenar cada músculo do seu corpo adolescente. Quando acordou minutos depois, o cão, agora batizado de Faísca, estava de pé e lambia seu rosto com uma gratidão infinita. Seu Tião caiu de joelhos e chorou, compreendendo que havia um poder divino escondido naquela garota frágil do Nordeste. Mas segredos luminosos são impossíveis de manter em lugares mergulhados na mais completa escuridão. Os boatos sobre a cura milagrosa vazaram pelos dutos de ar. O zelador tentou proteger a menina, mas as órfãs invejosas falaram demais. A diretora do orfanato, Dona Eunice, uma mulher cuja ganância era ofuscada apenas por sua crueldade, viu uma oportunidade de ouro cair do céu. O cofre da instituição estava vazio, e uma santa curandeira poderia ser a salvação financeira perfeita. Ela invadiu o porão com guardas armados, arrancou Luzia das sombras e a expôs aos holofotes cruéis de uma sociedade sensacionalista. O pesadelo midiático havia começado com promessas vazias de riqueza e doações generosas. Dona Eunice vendeu os direitos da história de Luzia para um programa de televisão vespertino, infame por explorar desgraças alheias em troca de audiência. O estúdio luxuoso contrastava brutalmente com a sujeira do orfanato. A iluminação artificial queimava as retinas de Luzia. Câmeras imensas circulavam ao seu redor como predadores de metal sedentos por lágrimas fáceis. O apresentador, um homem com sorriso de plástico e dentes perfeitamente brancos,
Segurou os ombros tensos da garota diante de uma plateia agitada e sedenta por espetáculo. Colocaram diante dela pessoas desesperadas, mutiladas e gravemente doentes. A pressão psicológica foi esmagadora. Luzia tentou acessar a energia pura da terra, mas o ambiente estéril, o ar-condicionado gelado e o barulho incessante bloqueavam sua sintonia espiritual. Quando uma mãe chorosa implorou pela cura de um bebê em estado terminal, a energia dentro de Luzia simplesmente colapsou. A tentativa forçada causou uma pane em seu sistema nervoso simpático. Ela vomitou violentamente no chão polido do palco, chorou de pura agonia e desmaiou diante de milhões de espectadores que assistiam perplexos ao redor de todo o país. O espetáculo fracassou de maneira humilhante. A reação do público e da mídia foi implacável e destruidora. Chamaram a menina de impostora, charlatã e psicopata mirim. A diretora Eunice, enfurecida pela perda de prestígio e pelo cancelamento dos patrocínios lucrativos, puniu Luzia com severidade extrema. Ela foi trancada na solitária, um quarto úmido e escuro no fundo do corredor principal, alimentada apenas com pão duro e água turva por longos e intermináveis 5 dias. O escuro do quarto a lembrava da noite em que sua avó pereceu no fogo cruzado da ignorância. A tristeza corroía sua alma, ameaçando extinguir para sempre o dom que carregava no sangue. Foi então que seu Tião tomou a decisão que mudaria a trajetória de suas vidas para sempre. Com a ajuda dos dentes afiados de Faísca e de um pé de cabra pesado, o zelador arrombou a porta de ferro na calada de uma noite sem lua. Ele agarrou as mãos frágeis da garota febril e sussurrou que o mundo era grande demais para permitirem que apodrecessem ali. Juntos, o homem marcado, a menina mágica e o cachorro ressuscitado correram através da chuva torrencial que açoitava os muros do asilo. Eles pularam a cerca de arame farpado, cortando a carne, mas sentindo o gosto doce e inebriante da verdadeira liberdade. A fuga desesperada pela rodovia Regis Bittencourt, debaixo de um temporal implacável, foi o início de uma longa odisseia pelas entranhas do Brasil. Escondidos na carroceria úmida de um caminhão que transportava madeira ilegal, eles iniciaram uma jornada de sobrevivência bruta. O asfalto molhado refletia os faróis dos veículos pesados como fantasmas brilhantes, cortando a neblina noturna. Seu Tião protegia Luzia do vento cortante com seu próprio casaco encardido, enquanto Faísca dormia encolhido no colo da garota, aquecendo suas pernas geladas. Nos meses seguintes, transformaram-se em nômades modernos. Dormiam sob pontes úmidas, em celeiros abandonados ou sob a copa protetora de grandes árvores nos acostamentos rodoviários. Seu Tião trabalhava como diarista nas plantações de cana-de-açúcar ou carregando caixas em mercados atacadistas do interior para comprar feijão, arroz e ração para o cachorro. A proximidade constante com a natureza rústica e com o amor incondicional dos seus companheiros de viagem fez com que o espírito fraturado de Luzia começasse a cicatrizar. Longe da pressão das câmeras e da ganância de Eunice, seu dom retornou com uma intensidade avassaladora. Ela conseguia ler os sinais ocultos do vento e ouvir as frequências inaudíveis das pedras adormecidas. O grupo improvisado seguiu rumo à vibrante capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Seu Tião havia descoberto pistas de que sua filha, Janaína, vivia em um bairro nobre da região da Pampulha. O coração do velho soldado batia descompassado de esperança. Ele havia economizado cada centavo suado para comprar roupas limpas para o encontro derradeiro. Luzia e Faísca aguardaram ansiosos na praça em frente ao edifício luxuoso. As palmeiras balançavam sob o céu azul e claro. Quando Janaína apareceu nos portões, vestida com um terno elegante de grife e segurando as chaves de um carro importado, o mundo de seu Tião parou completamente. Ele se aproximou, os olhos transbordando lágrimas contidas por décadas.
Mas a reação da filha foi devastadora e fria como um bloco de gelo. Janaína não apenas recusou o abraço do pai arrependido, como o olhou com um desprezo palpável e silencioso. O medo e o asco dançavam em sua expressão endurecida. Ela instruiu duramente os seguranças do prédio a expulsarem aquele morador de rua indesejável, afirmando não conhecer o homem que a gerou. A rejeição foi um golpe fatal, mais letal do que qualquer bala de fuzil que ele pudesse ter enfrentado em seus dias de patrulha policial. Naquela noite angustiante, sob o viaduto barulhento do complexo viário de Belo Horizonte, seu Tião não disse uma única palavra sequer. Ele apenas abraçou os joelhos e encarou o nada absoluto, deixando a escuridão engolir o resto de esperança que alimentava seu corpo cansado. Luzia se sentou ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro musculoso, enquanto Faísca lambia silenciosamente a mão calejada do gigante abatido. A menina tentou usar sua energia curativa, enviando ondas de calor espiritual para o peito dolorido do amigo. Mas ela logo compreendeu uma verdade cruel e implacável. Seu dom divino podia curar ossos quebrados e infecções letais, mas era absolutamente impotente diante da ferida aberta de um coração humano partido pela rejeição. Para salvar o amigo da depressão profunda que ameaçava sufocá-lo, Luzia tomou as rédeas da pequena família. Ela convenceu o homem desolado a viajar para o litoral. Queria ver o oceano verdejante, mergulhar nas águas salgadas que curavam tudo e sentir o sol esquentar os ossos. Partiram em direção à cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro. A mudança de ares trouxe uma leveza temporária. Alugaram um quartinho mofado nos fundos de um casarão colonial, cercado por ruas de pedras irregulares que ecoavam os fantasmas dos escravos antigos. A senhoria, Dona Glória, era uma mulher corpulenta com cabelos tingidos de um vermelho vibrante e uma língua afiada como uma navalha. Desconfiada daquele homem com o rosto desfigurado e da garota excessivamente quieta, ela o submeteu a regras rigorosas e abusivas. No entanto, o talento secreto de Luzia logo veio à tona de maneira inevitável. Dona Glória sofria com artrite reumatoide severa que atrofiava suas mãos nodosas. Em uma tarde chuvosa, Luzia não suportou ver o sofrimento da velha senhora enquanto tentava torcer um pano de chão ensopado. Com um toque firme e delicado, a menina drenou a dor crônica das articulações inchadas, sentindo o veneno da doença subir por seus próprios braços, antes de dissipá-lo no chão de tábuas de madeira. A melhora instantânea deixou a senhoria maravilhada. Diferente da gananciosa Eunice, Dona Glória agiu com um pragmatismo mais discreto. Ela montou uma clínica clandestina na edícula dos fundos, selecionando a dedo os moradores locais e pescadores adoentados que poderiam pagar pelos milagres discretos de Luzia. A menina aceitou o fardo pesado para garantir o teto sobre a cabeça de seu Tião, que mergulhava cada dia mais no alcoolismo silencioso para afogar as memórias torturantes da filha em Minas Gerais. Os milagres diários cobravam um preço assustador no corpo físico e emocional de Luzia. Já com 18 anos, ela ostentava olheiras profundas e uma palidez quase translúcida. O acúmulo das aflições alheias deixava marcas escuras em seu espírito exausto. Ela passava noites em claro, tossindo um fluido escuro, enquanto tentava expelir a dor absorvida de dezenas de estranhos desesperados. Seu dom florescia assustadoramente rápido, mas a sua âncora com a realidade começava a ruir perigosamente. As tempestades de verão em Paraty não traziam apenas chuvas intensas, mas também a sombra do infortúnio persistente. O clímax trágico chegou em uma madrugada quente de janeiro. Um curto-circuito na fiação precária e envelhecida do casarão colonial iniciou um incêndio voraz. Quando Luzia acordou, a fumaça tóxica já havia bloqueado os corredores de acesso. O calor medonho transportou sua mente diretamente para a noite em que Mãe Benta morreu no sertão ardente. O pânico paralisou suas pernas.
Foi seu Tião, movido por um instinto paterno feroz, que derrubou a porta em chamas para arrancá-la do quarto infernal. O gigante ferido colocou Luzia em segurança no quintal enlameado, onde os vizinhos atônitos já atiravam baldes de água inúteis contra as chamas colossais. No entanto, o latido aterrorizado de Faísca ecoou de dentro da estrutura prestes a desabar. Sem pensar duas vezes, ignorando os gritos histéricos de Luzia, seu Tião mergulhou de volta no inferno de madeira e brasas. Os minutos que se seguiram foram os mais longos e desesperadores de toda a existência da garota. Finalmente, uma figura imensa surgiu na porta desmoronada, arremessando o cachorro tossindo para fora. Mas antes que o homem pudesse saltar, o telhado centenário desabou com um estrondo monumental, esmagando seu Tião sob toneladas de escombros flamejantes. Luzia gritou com uma força que rasgou suas cordas vocais, mas o fogo não conhecia misericórdia. O único homem que cuidou dela genuinamente estava morto. E, como o universo é cínico e implacável com os despossuídos, a culpa recaiu sobre a sobrevivente mais fraca. A polícia local, descobrindo o esquema ilegal de curas e as somas consideráveis de dinheiro vivo que Dona Glória escondia em colchões, prendeu Luzia sob acusações absurdas de fraude premeditada, extorsão e incêndio criminoso qualificado. Transferida algemada e em choque profundo para a penitenciária feminina de Tremembé, Luzia entrou no círculo mais escuro e opressivo do purgatório terreno. As celas superlotadas fediam a suor azedo, desespero crônico e ferrugem acumulada. O barulho das portas de aço batendo ecoava pela espinha dorsal como um tiro de advertência. Ali, cercada por mulheres endurecidas pelo crime e pelas falhas do sistema, a jovem curandeira desligou-se completamente do mundo físico. Sentada em sua cama dura, ela viajava para esferas astrais distantes. Em sua mente, conversava livremente com Mãe Benta sob o sol ardente do Nordeste e caminhava ao lado de seu Tião por estradas pacíficas de terra vermelha. As detentas rapidamente perceberam o poder magnético que irradiava da garota magra de olhar perdido. Tumores diminuíam misteriosamente, dores de dente crônicas desapareciam ao menor toque acidental, e ferimentos de faca saravam de forma anormalmente rápida. Luzia não cobrava nada. Ela curava por reflexo instintivo, como quem respira. Esse desprendimento silencioso garantiu a ela uma aura de intocabilidade dentro dos corredores violentos da prisão estadual. Nem as agentes penitenciárias, nem as chefes de facção ousam levantar a voz contra a santa silenciosa. Nos últimos 6 meses de sua pena injusta, Luzia conheceu Carmen. Aos 45 anos, a ex-socialite paulistana era um fantasma patético do que um dia fora. Consumida por uma tuberculose agressiva e letal, Carmen apodrecia rapidamente na ala médica da penitenciária de segurança máxima. O passado luxuoso de jantares caros, iates particulares e mansões requintadas havia sido tragado pelo vício devastador em drogas pesadas e pelas escolhas corruptas que a levaram à prisão. Luzia foi destacada para auxiliar na enfermaria, e logo um vínculo silencioso e melancólico formou-se entre as duas. Carmen recusou peremptoriamente a cura física. Ela acreditava piamente que sua doença mortal era o castigo divino, e merecido por ter destruído a vida das únicas pessoas que a amaram verdadeiramente. Em noites de tosse sangrenta, segurando firmemente os pulsos finos da curandeira, a mulher despedaçada abriu o baú escuro de seus pecados confessos. A voz rouca e falha ecoava pelas paredes azulejadas, tecendo a história de uma traição imperdoável e de consequências trágicas que custaram a felicidade de uma família inteira. Carmen contou a história detalhada de seu ex-marido, Henrique Albuquerque, um engenheiro naval brilhante e multimilionário, que viu seu império financeiro desmoronar através das fraudes articuladas pela própria esposa em um surto de dependência química e ganância descontrolada. Mas a ruína financeira
não foi a pior tragédia daquela família abastada. O filho pequeno do casal, Mateus, testemunhou os escândalos violentos, os gritos alucinados da mãe drogada e a consequente prisão desonrosa. O trauma psicológico rasgou a mente da criança de maneira profunda. Poucos dias após o encarceramento da mãe, as pernas do menino simplesmente pararam de responder. Não havia lesão medular, nem doença genética detectável pelos exames modernos. O bloqueio era somático, uma muralha inquebrável construída pelo subconsciente do garoto. Durante 18 agonizantes anos, Henrique gastou fortunas colossais com os melhores especialistas médicos da Europa e dos Estados Unidos, xamãs excêntricos e terapias revolucionárias. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu fazer Mateus dar um único passo novamente. O menino cresceu preso a uma cadeira de rodas tecnológica, confinado em uma fortaleza nas montanhas nebulosas de Petrópolis, longe dos olhares piedosos da sociedade carioca. Com os lábios manchados de sangue escuro e a respiração reduzida a chiados dolorosos, Carmen olhou profundamente nos olhos de Luzia. A presidiária em estado terminal enxergava o poder cósmico pulsando sob a pele da jovem nordestina. "Eu não mereço piedade, menina", sussurrou Carmen, com lágrimas ardentes escorrendo pelas bochechas escavadas. "Mas meu filho, meu menino inocente, ele está pagando o preço da minha sujeira." Henrique secou por dentro, perdeu a fé no mundo. "Por favor, eu sei do que você é capaz. Eu sinto. Cure as pernas do meu filho, devolva a luz para o homem maravilhoso que eu destruí." Com as mãos trêmulas, a mulher agonizante entregou um envelope amassado e selado. Era uma carta detalhada, escrita com as últimas faíscas de sua energia vital, direcionada ao ex-marido. A carta explicava quem era Luzia e implorava por uma única chance. Luzia apertou o papel contra o peito, sentindo o peso cósmico de uma promessa inevitável. 3 dias depois dessa confissão febril, Carmen deu o último suspiro na escuridão fria do presídio. A morte chegou sem aviso prévio, libertando o espírito fragmentado da mulher. Luzia orou silenciosamente pelo descanso de sua alma e preparou seu próprio espírito para o desafio avassalador que viria a seguir. A manhã chuvosa marcou o fim do pesadelo carcerário. A pesada porta de ferro da penitenciária se abriu com um estrondo oco, revelando a claridade ofuscante da liberdade. Luzia saiu para a rua vestindo roupas doadas, segurando apenas uma sacola de lona puída e a carta de Carmen firmemente apertada em sua mão. Para sua completa incredulidade, sentado na calçada fria do lado de fora, tremendo e com o pelo ralo e grisalho, estava Faísca. O vira-lata havia sobrevivido às ruas hostis e encontrado o caminho até ela por instinto puro. O reencontro foi repleto de lágrimas quentes e abraços sufocantes. A garota de 21 anos afundou o rosto no pescoço do cachorro fiel, percebendo que não estava totalmente abandonada. Juntos, embarcaram no ônibus rodoviário que cortava a neblina da Serra dos Órgãos rumo à aristocrática e úmida cidade imperial de Petrópolis. A temperatura despencou violentamente à medida que o veículo subia pelas curvas sinuosas ladeadas pela Mata Atlântica exuberante. O ar frio encheu os pulmões de Luzia com um frescor revigorante. Ela sabia que aquele destino guardava a batalha final contra as trevas que parasitam a alma humana. Os majestosos portões de ferro forjado da mansão Albuquerque erguiam-se como sentinelas silenciosas, protegendo um castelo adormecido pelo tempo. Câmeras de segurança pontilhavam os altos muros cobertos por era úmida. Luzia tocou o interfone de bronze com dedos trêmulos. Demorou horas até que os seguranças corpulentos, desconfiados daquela jovem maltrapilha, acompanhada por um cão envelhecido, permitissem sua entrada relutante. O jardim imenso parecia abandonado, com flores marchas afogadas nas sombras dos pinheiros seculares gigantes.
Henrique Albuquerque a recebeu na biblioteca revestida de painéis de carvalho escuro. O homem multimilionário era uma sombra fantasmagórica do que um dia fora. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados e os olhos exibiam a profundidade de um poço seco e sem esperança. Ele leu a carta da ex-esposa falecida com as mãos tremendo incontrolavelmente. A raiva e a exaustão brigavam abertamente em suas feições tensas. É alguma brincadeira de mau gosto? Um truque sujo? Esbravejou ele, batendo o papel amassado contra a mesa de mogno maciço. O som reverberou pelos livros antigos. Luzia manteve a postura impecável e a voz calma. Eu não cobro nada. Não quero o seu dinheiro. Só preciso tocar o seu filho. A desesperança de Henrique era tamanha que o ceticismo cedeu lugar ao cansaço de quem não tem absolutamente mais nada a perder na vida. Ele conduziu a jovem silenciosa através de um longo corredor asséptico, iluminado por luzes brancas impessoais que lembravam a ala de UTI de um hospital moderno. No final, uma porta de aço escondeu um quarto tecnológico repleto de monitores cardíacos, guinchos motorizados e cama articulada. O ar ali cheirava a antisséptico e tristeza clínica impregnada. Mateus estava deitado. Ele não era mais uma criança assustada, mas um homem jovem de 22 anos, com o rosto anguloso desenhado pelo sofrimento silencioso. Seus olhos incrivelmente azuis estavam perdidos na paisagem sombria que se desdobrava através das imensas janelas de vidro à prova de som. Quando o som da porta se abrindo rompeu o silêncio fúnebre, ele virou o rosto com extrema lentidão. A indiferença inicial vacilou perigosamente. Ao focar os olhos em Luzia, a expressão do herdeiro paralisado mudou para choque puro e arregalado. Uma onda elétrica invadiu o quarto gelado. A memória infantil, trancada a 7 chaves nos porões do seu trauma, disparou como um alarme ensurdecedor dentro de sua mente fraturada pela dor crônica. Foi um choque de reconhecimento mútuo. Mateus respirou fundo, os lábios pálidos tremendo ao articular as palavras incrédulas. Eu conheço você, a menina da cabana, a curandeira de barro. Luzia sentiu o mundo girar violentamente sob seus calcanhares. As peças soltas de sua dolorosa existência começaram a se encaixar em uma engrenagem assombrosa. Há 15 anos, antes da tragédia do fogo, um pai desesperado apareceu no sertão, levando um menino doente nas costas. Era o próprio Henrique Albuquerque, com a barba por fazer, implorando pelos serviços misteriosos de Mãe Benta. A velha recusou, afirmando que a hora certa ainda não havia chegado, frustrando as esperanças do pai ansioso. O olhar suplicante e doloroso daquele pequeno menino marcou a alma infantil de Luzia de forma definitiva. E agora, ironicamente, o universo tortuoso e impiedoso a trazia diretamente de volta para aquele mesmo abismo. A escuridão ao redor da cama de Mateus era infinitamente mais densa e agressiva do que qualquer coisa que Luzia já tivesse enfrentado em toda sua jornada. Era um bloco de gelo sólido de amargura, uma muralha inexpugnável feita de rejeição, ódio materno e medo paralisante da própria liberdade e autonomia física. A batalha monumental exigiria meses de paciência implacável. Henrique partiu para uma longa viagem de negócios à Europa, tentando recuperar o pouco de dinheiro e dignidade que restava de seu império arruinado pelas antigas fraudes de Carmen. Ele deixou ordens expressas para que os seguranças filmassem e monitorassem cada mínimo movimento de Luzia. A curandeira iniciou as sessões noturnas na penumbra do quarto de Mateus. Nas primeiras noites, as conversas difíceis funcionaram como bisturis afiados, cortando a carne necrosada da alma do rapaz. Mateus finalmente revelou o horror paralisante que a ideia da prisão da mãe lhe causou na infância. A mente infantil forjou a paralisia pernas como a única desculpa perfeita para nunca ser forçado a visitar aquele ambiente hostil e sufocante. A mentira somática
endureceu como cimento sobre a medula espinhal, cristalizando a dor de tal forma que nenhuma ciência humana seria capaz de dissipar. Luzia absorvia a agonia e o ressentimento dele diariamente. Cada sessão custava à jovem horas terríveis de vômitos, calafrios incontroláveis e sangramentos nasais abundantes. Faísca, sentindo a degradação acelerada de sua dona, chorava pelos cantos sombrios da mansão vazia, anunciando a tempestade iminente. Na 8ª noite chuvosa consecutiva, o estado de Mateus sofreu uma piora repentina e inexplicável. Suas pernas finas começaram a sofrer espasmos violentos que o faziam gritar até a garganta sangrar profusamente. A dor alucinante, finalmente despertada após 18 anos de dormência contínua, estava esmagando sua resistência física e mental. Luzia compreendeu instantaneamente que a cura superficial seria completamente impossível. A entidade parasitária formada pelo trauma enraizado não soltaria sua presa cobiçada tão facilmente. Ela estava lutando contra um demônio psicológico alimentado por décadas de pura tragédia humana. A jovem decidiu fechar as portas de carvalho maciço do quarto, isolando ambos do resto da imensa propriedade opressiva. Era o momento do sacrifício supremo, a encruzilhada brutal, onde o milagre cobra o seu preço cobrado em sangue vivo. O chefe de segurança, Roberto, percebeu pelas câmeras mudas do circuito interno que o ambiente espiritual havia mudado drasticamente. Ele viu a curandeira escalar o leito articulado de Mateus, deitar-se paralelamente ao corpo contorcido de dor do herdeiro e abraçá-lo firmemente, ignorando os tremores convulsivos do rapaz desesperado pelas dores lacerantes. O ritual do silêncio ensurdecedor começou. Luzia forçou sua consciência para os abismos mais aterrorizantes de sua própria alma fraturada. Ela buscou a essência dourada que brilhava em seu centro, toda a herança divina de Mãe Benta, e as portas do universo se abriram. O quarto explodiu em uma pressão atmosférica insuportável. Luzia não estava mais apenas tentando apagar a dor localizada de Mateus. Ela escancarou os próprios canais espirituais, sugando violentamente toda a paralisia sombria, o terror infantil e a dor acumulada do rapaz diretamente para o seu próprio corpo franzino. A transferência exigia um esforço sobrenatural. Na mente torturada do herdeiro, um flash brilhante de luz cósmica dilacerou o firmamento negro. Ele reviveu o trauma agudo em segundos intensos e avassaladores, sentindo o amor sufocante da mãe errante, a ausência deprimente do pai obcecado pelo trabalho e o medo corrosivo do mundo exterior derreterem no abraço curativo daquela garota extraordinária. A escuridão maciça se dissipou, fluindo implacavelmente pelas veias latejantes de Luzia. Ela sentiu como se milhares de agulhas flamejantes perfurassem a medula de sua própria coluna vertebral simultaneamente. A segurança da mansão arrombou a pesada porta com um estrondo violento poucos minutos depois. Os homens armados invadiram o cômodo iluminado apenas pelos monitores piscantes e depararam-se com uma cena assustadora e impossível de compreender racionalmente. Mateus Albuquerque estava de pé, tremendo intensamente, apoiando-se de forma desajeitada na borda metálica da cama hospitalar, mas sustentando o próprio peso nas pernas que haviam sido inúteis por quase 2 décadas. As lágrimas jorravam pelo rosto perplexo do rapaz, enquanto ele olhava para baixo incrédulo. No entanto, estendida sobre os lençóis de algodão egípcio manchados de suor e sangue nasal, jazia Luzia. Ela estava completamente rígida, a pele perigosamente pálida e fria como o mármore liso de um túmulo recente. Os lábios arroxeados entreabertos não emitiam um único som ou gemido de dor. O milagre estava finalmente completo, e o preço avassalador havia sido devidamente cobrado pelos céus impassíveis. O cão Faísca pulou imediatamente sobre o leito macio, uivando com uma tristeza cortante que quebrava o coração
até dos guardas mais embrutecidos da propriedade impenetrável nas montanhas. O telefone foi alcançado. Ambulâncias cortaram o silêncio. Luzia permaneceu em um coma letárgico profundo por longas e excruciantes 4 semanas na unidade de terapia intensiva de um luxuoso hospital particular do Rio de Janeiro. Henrique Albuquerque retornou às pressas da Europa, encontrando o filho milagrosamente caminhando e fazendo sessões diárias de fisioterapia intensiva para reconstruir a musculatura atrófica, enquanto a salvadora misteriosa lutava silenciosamente contra a foice da morte. O empresário esgotou suas últimas reservas financeiras, exigindo os tratamentos médicos mais avançados do planeta para sustentar o frágil coração da garota batendo. Quando os belos olhos da curandeira finalmente se abriram e focaram na luz ofuscante do teto esterilizado, a primeira percepção chocante invadiu sua mente com uma brutalidade ímpar. O vazio interno era absoluto. A luz dourada, a herança inestimável de Mãe Benta, as vozes sussurrantes da natureza antiga e a capacidade absurda de visualizar a dor vibrante nas auras alheias haviam desaparecido para sempre. O cordão de prata místico havia sido completamente carbonizado durante o transe do sacrifício supremo. Luzia era agora, irrevogavelmente e de forma absoluta, apenas uma mulher comum enfrentando a banalidade terrena. A constatação da perda cósmica não trouxe dor profunda, mas um alívio sereno e inesperado. Durante toda a sua existência marcada por tragédias, o dom sobrenatural havia exigido o sangue daqueles que ela mais amava. Agora, finalmente esgotado e cumprido o seu propósito divino, o poder silenciosamente a soltava das amarras da maldição ancestral. Ela não precisava mais carregar o fardo infinito da humanidade doente nos próprios ombros. Mateus passava dias e noites ininterruptos, sentado rigidamente na cadeira plástica de visitantes ao lado do leito hospitalar da garota, segurando suas mãos enfraquecidas, enquanto lia longos trechos de livros poéticos para distraí-la das horas maçantes e dos alarmes estridentes das máquinas de suporte à vida. A conexão profunda forjada no fogo do desespero transcendental e do sacrifício espiritual transmutou-se inevitavelmente em um amor palpável, denso e silenciosamente feroz. Uma ligação emocional inquebrável, construída nas cinzas ardentes do passado destruído e nutrida pela promessa silenciosa de um futuro livre da dor crônica. Eles aprenderam a reconstruir juntos, apoiando as almas fraturadas um no outro. Os demônios, pelo menos por ora, haviam sido enterrados nas sombras. O império corporativo de Henrique Albuquerque recuperou-se assustadoramente rápido e com força multiplicada após o retorno da esperança na família despedaçada. Um ano inteirinho após a terrível e monumental noite do milagre doloroso, as portas abertas do salão da majestosa mansão revigorada em Petrópolis testemunharam um casamento discretíssimo, íntimo e extremamente emocionante, sem câmeras midiáticas, sem as amarguras do passado corrupto. Apenas Luzia, irradiando uma beleza e calmaria singulares em um vestido de noiva fluido e simples, caminhando de forma graciosa em direção ao altar iluminado pelo sol da tarde. Lá a aguardava Mateus Albuquerque, ereto, firme sobre os próprios pés ágeis. Atrás de Henrique, que derramava lágrimas quentes de agradecimento e purificação indisfarçáveis, um vira-lata idoso abanava a cauda com alegria constante, usando uma coleira elegante de couro adornada. O passado violento do sertão, as surras no orfanato miserável, as madrugadas gélidas na rodovia solitária e as chamas cruéis que devoraram seu tião, formavam agora a base rochosa de um recomeço iluminado. A curandeira perdeu para sempre a magia de suas próprias mãos, mas ganhou integralmente algo muito mais grandioso, a sua própria e redentora vida. O sacrifício final destruiu a maldição,
libertando não apenas Mateus de sua prisão de carne e osso, mas também absolvendo Luzia de uma vida como recipiente da dor do mundo inteiro. A escuridão das montanhas de Petrópolis deu lugar ao frescor do recomeço. Henrique curou a si mesmo ao ver o filho marchar para a liberdade, enquanto a herança milagrosa se dissipava com o vento, tornando-se apenas uma lenda murmurada nas sombras. No fim, o maior dos milagres não é o que desafia as leis do corpo físico, mas o ato silencioso de uma alma que se parte para garantir que outra consiga florescer. Você faria o mesmo sacrifício para salvar alguém do abismo sem fim? Deixe nos comentários qual foi o momento que mais te tocou nesta jornada. Se essa história arrepiou seu corpo e apertou seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para continuar acompanhando contos originais e inesquecíveis como este. A sua presença é o que dá vida às nossas histórias.